Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vamos aproveitar e fazer uma prece nesses instantes, agradecendo a Deus pela oportunidade que tem nos colocado nas mãos, através dessa preciosa reencarnação, com tudo que essa reencarnação nos oferece, com a companhia das pessoas, com a oportunidade do pão, com a oportunidade do teto, com a oportunidade do corpo, com a oportunidade mesmo de nascermos nesse mundo para novas experiências, de abrirmos os olhos todos os dias para repetir essas experiências ou para experiências novas. Que Jesus seja nosso guarda, nosso guia, nosso mestre, nosso protetor, mas acima de tudo, o nosso modelo para que nós possamos nos transformar, crescer e evoluir em nós mesmos, caminhando sempre para o melhor e pelo melhor. Que Deus seja louvado em todo o seu amor, por tudo que nos tem oferecido. Que assim seja. Gente, nós gostaríamos de conversar hoje, voltar a um tema sobre o qual nós já conversamos algumas vezes. E esse tema é aquele que trata sobre a questão da justiça. E nós sabemos que são várias as passagens em que Jesus cita no Evangelho, se referindo a que existe sim um mecanismo universal de justiça. E esse mecanismo universal, pelo que Jesus nos coloca, pelo que nos faz entender, é a própria consciência de Deus agindo em nós mesmos, né? Porque nós entendemos que Deus é diferente daquele conceito das religiões conservadoras, que nos dizem que Ele, Deus, é um ser que fica anotando os nossos atos e julgando, quer para bem ou quer para mal. E a doutrina espírita, nos esclarecendo a respeito de Deus, nos coloca que Deus não tem a necessidade de ficar anotando os nossos atos, que existe toda uma série de leis que são perfeitas e que são imutáveis e que por isso mesmo trazem em si todo o mecanismo de progresso, também todo o mecanismo de justiça, que traduzem aquilo que dizia Jesus, né? A cada um segundo suas obras, dizia ele. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Pela árvore se conhece o fruto. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, uma árvore não pode dar bons frutos. E são várias as passagens em que Jesus nos fala disso, né? E uma das passagens mais interessantes é aquela em que nós encontramos, e já falamos sobre isso, e retomamos o tema novamente, hoje sobre um novo aspecto, sobre um novo ponto, é aquela passagem em que Jesus estava sentado em frente ao templo e houve a algazarra de uma multidão que trazia até ele uma mulher que havia sido apanhada em ato de adultério. E quando propõe eles o conceito da lei de Moisés, que dizia que uma mulher, quando fosse pega em adultério, deveria ser apedrejada até a morte, quando lhe perguntam para o tentar sobre o que deveria ser feito com aquela mulher, Jesus responde simplesmente que a lei deveria ser cumprida, mas somente por aqueles que estivessem sem pecado. Ou seja, somente por aqueles que estivessem isentos de falhas, isentos de erros. E o que nos conta a história, mais uma vez, nós já falamos sobre isso, é que cada um dos mais velhos até os mais jovens foram aos poucos soltando as pedras que traziam na mão para apedrejar aquela mulher, soltando aquelas pedras, porque Jesus também, antes disso, nos relata o Evangelho, que começa a escrever o nome de cada um na terra, e ao lado de um escrevia as falhas morais de cada um. A um colocava corrupto, a outro colocava ladrão, a outro colocava
adúltero, e assim todos eles foram reconhecendo as suas próprias ações, até que todos eles se vão. E Jesus, então, fica sós com a mulher e diz que se aqueles não a haviam julgado, também ele não a julgaria, né? E aí existe uma passagem que é muito interessante, lá do livro Boa Nova, por Humberto de Campos, né? Irmão X, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 12, que traz essa história novamente sobre o título Amor e Renúncia, capítulo 12, Livro Ação e Reação. Perdão, troquei os livros. Livro Boa Nova, falando sobre a lei de ação e reação, mas no livro Boa Nova. E depois desse episódio, João começa a conversar com Jesus, analisando o ocorrido. E nos traz o livro que João coloca, né, defendendo os princípios da lei antiga, que ela havia pecado e que fazia jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os próprios erros? E vejamos aqui o conceito de Jesus sobre justiça. Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará na face da terra irrepreensível? Há sacerdotes na lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai da bondade infinita, Pai de bondade infinita, que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Poder-se-ia desejar para a pecadora humilde tormento maior do que aquele a que ela própria condenou por tempo determinado? Se condenou, perdão. Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse, o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação. É que, em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça funciona, naturalmente, com os seus princípios de compensação. E aí nós podemos entender que, obviamente, Jesus coloca acima da lei de Moisés a lei de Deus. E nós entendemos que Moisés, ao retratar os princípios das proibições, procurava trazer uma igualdade de justiça, uma igualdade em que houvesse mais equilíbrio entre os processos para que não houvesse tamanha disparidade entre os campos da justiça. Porque até então, alguns poderiam sofrer mais que outros, alguns poderiam infligir penas maiores a outros, e Moisés coloca os limites que nós poderíamos agir. Jesus, no entanto, ao colocar a lei de Deus acima da lei de Moisés, nos coloca que os limites, eles são aqueles que jazem, que se encontram em nós mesmos. E eles são colocados por princípios que pesam na lei de Deus através dos mecanismos das contas, dos objetivos, dos motivos, dos porquês. E aí nós entendemos que dentro da lei de Deus existem atenuantes e existem agravantes. Por isso dizia Jesus que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Aquele que tem maior capacidade de discernimento, mais precisa responder. Aquele que tenha obtido maiores favores nas oportunidades da reencarnação, obviamente terá maiores responsabilidades.
E isso coloca Jesus numa diferenciação dos mecanismos de justiça, né? Então, o mecanismo que nós conhecemos como sendo o mecanismo ideal, que nós ainda concebemos como sendo o mecanismo da justiça humana, embora nós saibamos que essa justiça tem sempre se transformado, evoluído e que cada vez mais, nos seus ideais, busca equilibrar e aproximar-se da justiça divina. E Jesus faz uma consideração que é muito importante para todos nós no final dessa obra, quando ele diz: cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos, e um dia todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei. Vós sois filhos do Altíssimo, vós sois deuses. Porventura não sabes a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? As criaturas transviadas são as que não souberam entrar na posse do seu quinhão divino, permutando-o pela satisfação de seus caprichos no desregramento ou no abuso, na egolatria ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. Examinada a situação por esse prisma, e aqui o importante, temos que reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. Então vejamos bem o conceito de Jesus sobre justiça, não o conceito de uma punição de Deus a quem tenha cometido falhas, ou quem tenha cometido enganos, cometido erros. Mas nesse conceito de Jesus, a justiça de Deus, que coloca o sofrimento como o fruto das ações de cada um, o sofrimento ou a felicidade como frutos da ação de cada um, nos coloca que quando nós falamos em sofrimento e dor, na verdade, não existe punição. Existe sim uma oportunidade de reeducação. E nós falamos muito sobre oportunidade de reparação, como se existisse uma dívida de nós para com o outro, para com aquele a quem nós causamos o mal, aquele a quem nós causamos dano. E obviamente existe uma dívida no sentido de que nós devemos restituir o bem que nós desequilibramos. Que nós devemos reequilibrar a natureza da justiça naqueles a quem nós causamos o mal. Mas, sobretudo, quando nós falamos em questão de sofrimento, na questão daquilo que nós chamamos de karma, de ação, de karma na palavra do sânscrito, de ação e reação na doutrina espírita, no sentido de colocar a cada um o fruto da sua obra, nós falamos que existe nisso a oportunidade de nós nos reequilibrarmos conosco mesmo, aquilo que Jesus coloca, quando nós temos a possibilidade de reabilitar da traição dos nossos próprios erros. Porque a tarefa mais importante que nós temos na nossa existência é com o outro, sim, mas é sobretudo conosco mesmos. Porque nós acreditamos que Jesus nos coloque, que a lei, o Evangelho, que a lei divina nos coloque da necessidade de nós agirmos bem para com o outro, somente pelo outro. Mas não. É que o outro é sempre a nossa porta de ação.
É sempre através do outro que nós temos a oportunidade de caminhar e acertar, de avançar e de nos elevarmos sempre mais. Somente através do outro. E cada vez que nós causamos dano ao outro, nós estamos traindo a nós mesmos. E o sofrimento e as imposições que a vida nos coloca, através dos mecanismos da ação e reação, mais uma vez, através do mecanismo das reencarnações, são oportunidades de reequilíbrio em que nós podemos restabelecer a justiça aos outros, mas, acima de tudo, em que nós restabelecemos a nós os nossos próprios princípios de evolução, que por vezes nós traímos. A Terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital, em que o pecado é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em um suave caminho de redenção. E olhem que belo o que diz Jesus. É por isso que não condeno o pecador para afastar o pecado. E em todas as situações, prefiro acreditar sempre no bem. Quando observares, João, os seres mais tristes e miseráveis, arrastando-se numa noite pejada de sombra e desolação, lembra-te da semente grosseira, que encerra um germe divino e um dia se elevará no seio da terra para o beijo da luz do sol. E nós lembramos aquilo que dizia Jesus. Deus não é autor de esmagamentos, é Pai de misericórdia. E dizia Jesus, misericórdia quero, sacrifício não. Esse é um verdadeiro mecanismo da lei de justiça. E um pouco mais à frente, diz Jesus a Tiago, agora conversando com Tiago. Acreditas, Tiago, que Deus desça da sua sabedoria e do seu amor para punir os próprios filhos? O Pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira, mas, dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação pela qual terá de responder. A cada criatura cabe uma parte na edificação pela qual terá de responder. E nós recordamos uma resposta da espiritualidade a Kardec quando este indaga no Livro dos Espíritos sobre o que são espíritos. E a resposta da espiritualidade é que os espíritos são seres co-criadores do universo, nos colocando assim, mais uma vez, o nosso papel de proximidade com Deus, o nosso papel de parceria mesmo com Deus. Deus cria e nós co-criamos com Deus. Nós temos a incumbência de criar também com Deus. E quando nós falamos em criação, nós estamos falando sim das questões materiais. Nós estamos falando sim da transformação do mundo, do aperfeiçoamento da matéria. Nós estamos falando do atual estágio que nós vivemos, no qual nós trabalhamos o mundo material com os recursos que nós temos. Mas falamos também do porvir, em que chegará um dia em que, como Jesus, talvez nós tenhamos a incumbência de criar mundos, como Jesus, que tem a incumbência de dar desenvolvimento à Terra para que essa pudesse mais tarde receber os espíritos em jornada de evolução. Mas, acima de tudo, entendemos que co-criar com Deus é criar ambiente favorável para o bem, para o progresso, para a justiça, para o amor. E fica uma pergunta para todos nós. O que
nós edificamos? A cada criatura cabe uma parte na edificação pela qual terá de responder. Fica a pergunta: o que nós edificamos em nós? Porque a edificação não se dá fora. Nós, quando falamos em Deus como Criador, nós ainda temos a visão de Deus criando algo fora dele. E nisso Deus já não seria Deus. Tudo que Deus cria, cria nele mesmo, no ambiente de existência dele mesmo. Nada é criado fora de Deus. Assim como nós, tudo aquilo que nós edificamos, e nós podemos edificar questões materiais fora de nós mesmos, que não estão no nosso ambiente. Mas o que estas questões todas geram, nós edificamos no ambiente íntimo de nós mesmos. E esse ambiente se transfere também aos outros que usufruem dos recursos desse bem, ou que sofrem as ações do mal que nós edificamos. Então, quando nós pensarmos em justiça, quando nós pensarmos naquilo tudo que nós vemos hoje no mundo, que nos parece caminhar a passos largos ao desequilíbrio, está cada vez mais perdido, e nós dizemos que parece que o mundo se perdeu, que tudo está indo de mal a pior. E isso é um engano dos nossos olhos, da nossa forma de perceber. Porque o mundo nunca caminhou tão largamente aos passos do progresso, passos largos ao progresso. Nós é que temos a vista turva, o olhar viciado, e só conseguimos enxergar o mal. Mas o bem se constrói, e constrói-se a todo instante, a todo momento. E seria então de nos perguntarmos de que forma nós contribuímos para a construção de um mundo de bem, se nós olhamos tantas pessoas que ainda agimos, e eu não disse que ainda agem, eu digo que ainda agimos no mal, porque todos nós ainda caminhamos na estrada dos erros, dos equívocos. Quando nós olhamos as pessoas que, como nós, caminham tão desequilibradas no mal, por que nós apontamos tão rapidamente os dedos? Por que nós acusamos tão rapidamente? E nós estamos falando em um grande plano, nós estamos falando no macro daquilo que nós conseguimos acompanhar, alcançar. A nossa família, os nossos familiares, nossos companheiros de trabalho, companheiros de jornada, mas também os políticos, também os juízes, também aqueles que são partidários de outra filiação política, aqueles que são simpáticos a outra filiação religiosa, a outro time de futebol, e que nós tanto criticamos. O que nós estamos edificando em nós? Tá? Pensemos nisso. Porque quando Jesus dá a sua sentença, atire a primeira pedra aquele que esteja sem pecados, não era só com aqueles homens em frente ao templo que Jesus falava. E não era somente a respeito daquela mulher apanhada em adultério. As palavras de Jesus não são palavras destinadas a um homem, a um grupo de homens, a uma mulher, a um grupo de mulheres.
são palavras destinadas aos espíritos de todos os tempos. Porque o Evangelho de Jesus, segundo o que coloca Kardec nas páginas iniciais do Evangelho segundo o Espiritismo, é código moral universal. E aí nós entendemos aquilo que dizia Jesus, para encerrarmos. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. É porque as palavras de Jesus traduzem essa lei, esse código universal, que é seguido em todas as partes do universo conhecido e desconhecido, por todos os seres que nós sabemos existir e aqueles que nós nem desconfiamos da existência. Em todos aqueles mundos que passaram, aos mundos que surgirão, a palavra de Jesus representa o Evangelho, que é a boa nova, que é a manifestação dessa lei de Deus a todos nós. Que a doce paz de Jesus, o seu amor infinito, nos aclare mentes e corações, sobretudo sentimentos, para que nós possamos edificar em nós algo de diferente no mundo em que nós vivemos. E que a doce paz, o doce amor, a justiça de Deus nos guiem e nos acordem para as nossas responsabilidades. Que assim seja. Muito boa noite e fiquem todos com Deus.